Uma grande mentira contada por Lula ajuda o grupo terrorista Hamas no conflito contra Israel. Nesse vídeo eu vou contar essa história para você e nós vamos nos aprofundar ainda mais no atual conflito. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores sobre esse assunto, recomendo que assista a eles antes mesmo de continuar esse daqui para entender um pouco melhor o contexto do que eu vou falar daqui em diante. No primeiro vídeo, que foi ao ar na segunda-feira da semana passada, eu esclareci que essa guerra é entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Mostrei também um trecho do Estatuto de Fundação do Hamas, que mostra que a intenção desse grupo não é lutar por um território para o povo palestino, e sim lutar pela extinção de Israel e dos judeus, e ainda mostrei que alguns brasileiros defensores desses terroristas estão se revelando aqui no Brasil diante desse conflito. No segundo vídeo, que foi ao ar na terça-feira, eu mostrei algumas mentiras usadas pelos jornais abertamente militantes de esquerda aqui no Brasil para defender os terroristas do Hamas. E no terceiro vídeo, que foi ao ar na quarta-feira, eu falei sobre as estratégias que o grupo Hamas usa já há vários anos para manipular informações e construir as suas narrativas para ganhar uma guerra psicológica. No vídeo de hoje, nós vamos analisar um pouco mais a fundo como o grupo Hamas conseguiu ganhar força dentro da faixa de Gaza em cima das narrativas construídas a respeito dos palestinos e como isso pesa no atual conflito com Israel. E nós vamos começar essa discussão com uma afirmação feita por Lula depois que voltou à presidência do Brasil nesse ano. No dia 26 de abril de 2023, em uma declaração à imprensa na sua viagem a Madrid, capital da Espanha, Lula disse isso. Veja que a ONU era tão forte que em 48 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Essa afirmação foi repetida por ele outras vezes esse ano e se trata de uma mentira. E pior, usando sua influência de chefe de Estado para propagar uma mentira como essas, ele acaba ajudando, mesmo que indiretamente, o grupo terrorista Hamas. E agora eu vou explicar o porquê. Primeiro ponto. Quando a ONU ficou responsável por fazer uma proposta de partilha desse território, criando um Estado judeu e um Estado palestino, o conflito não era tanto entre israelenses e palestinos. O conflito era principalmente entre árabes e israelenses, porque a identidade árabe era muito maior do que os movimentos nacionalistas menores, como era o caso dos palestinos. Os árabes não queriam criar um Estado para os palestinos. Eles queriam que os judeus não ficassem com esse território, ou qualquer outro povo, porque eles queriam aquele território para eles. A ONU fez uma proposta de partilha desse território em 1947, em que israelenses e palestinos ficariam com territórios quase que com a mesma área e Jerusalém seria uma cidade de domínio internacional. Os israelenses aceitaram essa proposta, mas os árabes, os palestinos, não aceitaram. E essa não foi a primeira vez que houve uma tentativa de partilha desse território. Em 1937, a Comissão Peel, criada durante o mandato britânico na Palestina, propôs uma divisão em que os palestinos ficariam com 80% do território e os israelenses com 20%. Os judeus, os israelenses, aceitaram a proposta. Os palestinos não aceitaram. Voltamos então a 1947, a segunda proposta de partilha. Em meio a um contexto de um recente fim da Segunda Guerra Mundial, em que 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas, e a inviabilidade do mandato britânico continuar gerenciando o conflito na região, a recém-criada ONU ficou incumbida de resolver a questão. No final de novembro de 1947, a ONU aprovou uma proposta, Israel aceitou e os palestinos não aceitaram. Aliás, os países árabes, a Liga Árabe, formada por Egito, Síria, Líbano e Arábia Saudita, não aceitaram a proposta e ainda declararam guerra aos israelenses. Foi em meio a essa guerra árabe-israelense que, em 14 de maio de 1948, o líder judeu David Ben-Gurion declarou o Estado de Israel como independente. E imediatamente os países árabes, inclusive, declararam guerra ao recém-criado Israel. Em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou e assumiu o controle dos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Em busca de um acordo de paz, Israel ofereceu devolver esses territórios para que eles fossem usados para a criação de um novo Estado palestino. Essa foi a terceira proposta de partilha do território. A Liga Árabe respondeu então com os famosos 3 nãos. Não para a paz com Israel, não para o reconhecimento de Israel e não para negociações com Israel. A quarta proposta para a partilha do território foi em 2000, quando o primeiro-ministro israelense Ehud Barak, o presidente da Autoridade Palestina Yasser Arafat e o presidente dos Estados Unidos Bill Clinton se reuniram para tentar negociar um acordo. O primeiro-ministro israelense ofereceu toda a faixa de Gaza, 94% da Cisjordânia e ainda metade de Jerusalém para que fosse a capital do novo Estado palestino. Yasser Arafat recusou a proposta e ainda iniciou a segunda intifada, uma guerra que durou até 2005. Houve ainda uma quinta proposta feita em 2008, que além de recusada pelo presidente da Autoridade
Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ainda o Hamas havia avisado desde o início que não aceitaria o resultado das negociações, qualquer que fosse ele. Mas para entender o papel do Hamas nesse momento, nós precisamos voltar para 2005. Em 2005, Israel se retirou unilateralmente da faixa de Gaza, retirando inclusive todos os israelenses, os judeus que moravam na região, para que não houvesse mais nenhuma ocupação israelense nesse território. A faixa de Gaza ficou então totalmente para os palestinos e quem assumiu o controle foi a Autoridade Palestina, que na época era governada pelo Fatah. Em 2006, houve eleições parlamentares palestinas para definir os 132 membros do Conselho Legislativo da Palestina, o órgão legislativo da Autoridade Nacional Palestina. O Hamas formou maioria, conquistando 74 assentos no CLP, enquanto o Fatah, até então no governo, ficou com 45 lugares. Isso permitiu que o Hamas formasse o novo governo da Autoridade Nacional Palestina. O Hamas assumiu o comando e em 2007 fez uma limpeza total na faixa de Gaza, perseguindo seus opositores na base da violência mesmo, matando os políticos do Fatah e instaurando assim a sua ditadura. Com o domínio total da faixa de Gaza, o Hamas, que é uma organização terrorista que não aceita a existência de Israel, passou a usar então esse território como base para atacar Israel, bombardeando o território israelense, sequestrando pessoas, etc. Diante dessa situação, Israel fechou então a fronteira para evitar esses ataques, ou pelo menos para dificultá-los, o que é óbvio, qualquer país faria. Só que isso fez com que a narrativa de que a faixa de Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo fosse construída, dando assim um falso argumento àqueles que de forma completamente ignorante defendem os ataques terroristas feitos pelo Hamas. Essa narrativa mentirosa, no entanto, ignora o fato de que em períodos de normalidade, cerca de 20 mil palestinos cruzam a fronteira diariamente para trabalhar em Israel e mensalmente cerca de 8 mil caminhões também entram e saem por essa fronteira. E também ignora o fato de que a faixa de Gaza tem uma fronteira de cerca de 12 quilômetros de extensão com o Egito. E mesmo o Egito sendo árabe e muçulmano, assim como os palestinos, essa fronteira também é fechada, pois o Egito sabe muito bem como é a atuação do Hamas e não quer lidar com esse problema. Então, por razões muito óbvias, a faixa de Gaza é um território com fronteiras fechadas, mas não por culpa de Israel e nem do Egito. A responsabilidade disso é unicamente do Hamas. Os palestinos que vivem na faixa de Gaza são, de forma clara e objetiva, reféns do Hamas. E por que eu digo isso? Primeiro, não é todo o povo palestino que está na faixa de Gaza. Há cerca de 2 milhões de palestinos que estão na faixa de Gaza sob domínio do Hamas, mas há 3 milhões de palestinos que estão na Cisjordânia, sob o governo do Fatah. Segundo, o Hamas é um grupo terrorista, armado, radicalmente religioso e suicida, que quer conflito o tempo inteiro. Essa é a ideologia deles. Eles não querem paz. Eles nunca vão parar de atacar. Eles começaram atacando dentro da faixa de Gaza para matar os seus opositores e assim instaurar a sua ditadura, e depois começaram a atacar fora de Gaza. Aliás, o Hamas sempre se opôs a qualquer tipo de acordo de paz, independente de quem fossem os participantes, e sempre respondeu a isso com ataques. Os ataques mais recentes a Israel aconteceram quando Israel e a Arábia Saudita estavam próximos de assinar um acordo para normalizar as suas relações. Isso já havia sido anunciado pelo primeiro-ministro israelense e também pelo príncipe herdeiro saudita. O Hamas atacou então mais uma vez Israel. Só que o Hamas não tem poder militar para enfrentar o exército israelense tendo qualquer chance de vencer. A estratégia terrorista e covarde adotada então pelo grupo terrorista é permanecer em meio aos civis palestinos para usá-los como escudos humanos. Se os civis palestinos se retirassem da faixa de Gaza, o Hamas seria aniquilado em questão de minutos. Para que isso não aconteça, eles permanecem, portanto, misturados em meio à população civil da Palestina. Montam suas bases e seus bunkers nos lugares onde há grandes concentrações de civis, como no subsolo do principal hospital de Gaza, justamente para que os inimigos não consigam atacar a faixa de Gaza sem que isso acabe afetando também os civis, mesmo que apenas em danos materiais. Também não respeitam convenções de guerra, como o uso de uniforme pelos combatentes, justamente para que o seu inimigo não consiga distinguir um terrorista de um civil. Isso é usado intencionalmente pelos terroristas para provocar o maior número possível de mortes civis, mesmo que do povo que eles dizem defender. E também para facilitar a manipulação de informações, fazendo com que terroristas mortos sejam contabilizados como civis. São estratégias covardemente necessárias para que um grupo terrorista como o Hamas possa vencer uma guerra psicológica, passando o papel de vilão para
Israel perante a mídia e a opinião pública. Aliás, quando falamos sobre os terroristas estarem misturados em meio aos civis na faixa de Gaza, estamos falando sobre os combatentes e as sublideranças, porque as grandes lideranças do Hamas não estão em Gaza. Eles estão em completa segurança em outros lugares, como o Catar. E além de fazer com que os palestinos inocentes sofram com as consequências desse conflito, o Hamas também ataca intencionalmente os civis israelenses. A NBC News, um canal de televisão americano, revelou na última sexta-feira com exclusividade documentos encontrados pelos israelenses nos corpos dos terroristas mortos em combate que mostravam o plano do Hamas para o primeiro ataque. Os documentos, que possuíam inscrições de ultra-secreto, evidenciam que a intenção do Hamas em sua invasão era atacar civis mesmo, incluindo escolas e centros infantis nas comunidades próximas à fronteira com a faixa de Gaza. E mesmo que esses documentos não tivessem sido encontrados, já era clara a intencionalidade do Hamas ao atacar os civis israelenses. Afinal, Israel segue as convenções de guerra. Os soldados israelenses são identificados facilmente pelos uniformes. As bases militares de Israel são identificadas. A invasão nitidamente foi com a intenção de matar famílias inteiras de civis, como aconteceu no kibbutz de Kfar Aza, que fica a pouco mais de 2 quilômetros da fronteira entre Gaza e Israel. Diante disso, eu desafio você a se colocar no lugar das lideranças israelenses. Você está vendo seu país ser atacado, não os soldados do seu país, os civis do seu país. Não existe outra forma de interromper esses ataques que não seja acabar com o grupo terrorista Hamas, pois enquanto o Hamas continuar existindo, Israel continuará sendo atacado periodicamente. E a única forma de acabar com esse grupo é atacando. Mas eles estão usando palestinos e reféns israelenses como escudos humanos. E aí, como lidar com essa situação? O que você faria? E como se não bastasse as estratégias covardes do Hamas, ainda há chefes de Estado, como Lula, que através da propagação de mentiras como essa de que a ONU teria criado Israel em 1948, reforçam a narrativa de que os palestinos são um povo oprimido e sem território por culpa de Israel. E aí, milhares, milhões de seguidores do grande representante da esquerda brasileira passam então a apoiar incondicionalmente a causa palestina, apoiando inclusive os ataques terroristas do Hamas, sem fazer ideia do que há por trás desse conflito e sem perceber que o único responsável pela situação catastrófica que o povo palestino se encontra hoje é o grupo terrorista Hamas. Não satisfeitos, ainda misturam ignorância com a incoerência, pois os mesmos que chamaram de nazistas os seus opositores, pelo simples fato de serem opositores, hoje demonstram o seu antissemitismo, mostrando das mais diferentes formas nas redes sociais o seu desejo pelo fim do povo judeu e pelo fim de Israel. E ainda por cima, sem se dar conta ou sem admitir que isso é discurso de ódio. Se você gosta de conteúdos como esse, que são entregues de forma gratuita a você, considere apoiar o canal contribuindo com qualquer valor pelo Pix usando o código que está aparecendo no canto da sua tela agora. Afinal, ao contrário de alguns influenciadores por aí que ofenderam meio Brasil, viviam gritando aos quatro cantos #SemAnistia e depois que perderam o patrocínio, resolveram pedir desculpas, dizer que agora chega de discussão, não vou mais falar sobre política, me patrocinem por favor. Nós já recusamos inúmeras propostas para fazer propaganda para casas de apostas, aplicativos e coisas do gênero, pois prezamos pela credibilidade e pela integridade desse canal com os nossos espectadores. Por isso, se você gosta desse conteúdo, considere contribuir com qualquer valor. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e passar esse vídeo adiante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.